Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, uma realização dos Colégios Presbiterianos Mackenzie. Esse evento tem como objetivo realizar um encontro com profissionais que atuam na área de educação. Nesse encontro, nós falaremos sobre os impactos da pandemia e como o acolhimento aos alunos e às famílias tem sido realizado em nossas unidades, e principalmente como tem sido o papel da família diante desse cenário. Um evento com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo, acima de tudo, também diversos cursos de educação executiva. Nesta oportunidade, também agradecemos a Deus, de forma muito especial, os 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie e os 40 anos do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré, em São Paulo. Antes de continuarmos, gostaríamos de agradecer a todos a presença, em especial a participação dos nossos convidados, o reverendo doutor Robson Grangeiro e as nossas orientadoras educacionais, as professoras Lilian, professora Keila, Malba, Tereza, os profissionais que têm desenvolvido um trabalho único, singular e de acolhida às nossas unidades. Eu sou a professora Márcia Braz, estou como superintendente do ensino técnico e básico do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Antes de nós passarmos a palavra ao reverendo doutor Robson Grangeiro, gostaria de apresentá-lo. O reverendo Robson Grangeiro, ele é nascido em Campina Grande, casado com Séfora Bezerra Mota, eles têm 3 filhos. É pastor presbiteriano há 32 anos, ministro titular da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba. O reverendo Robson tomou posse e assumiu a chancelaria do Mackenzie no ano que a instituição completou 150 anos. Em seu discurso de posse, ele assumiu o compromisso de servir as crianças do Mackenzie, abre aspas, foi por elas que surgimos e é para elas que nos atentaremos, fecha aspas. Em seu aniversário neste ano, o reverendo Robson iniciou uma publicação em redes sociais com a seguinte afirmação: o caminho reto da gratidão deve ser percorrido com mais rapidez do que a senda tortuosa da reclamação. O reverendo Robson é autor de diversos artigos, capítulos de livro, dentre eles, do livro O Evangelho da Paz e o Discurso do Ódio. Ele escreve: como ser um mediador de conflitos interpessoais. Junto com a sua esposa e família, na mesa da sua casa, gravou lives como Esperança para o Coração, Mente e Coração, Café com o Pastor e Aqui em Casa. O reverendo Robson possui graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, Teologia Ministerial pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, é graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, possui mestrado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, é pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e possui doutorado em Educação pela Universidade Mackenzie. Teremos pouquíssimos minutos para ouvi-lo diante de tamanha contribuição e de tanto conhecimento. Então, passo a palavra ao reverendo Robson, para que nos traga uma palavra, primeiro, de reflexão, e depois compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência dentro desse tema, desenvolvimento socioemocional, necessidade emergente. Reverendo Robson, boa noite, um prazer enorme tê-lo nessa webinar. Boa noite, professora Márcia, boa noite a todos os presentes e que estão aqui conosco, nos alegrando e principalmente nos honrando com a sua presença. Nós agradecemos o convite e particularmente ficamos muito honrados como chancelaria, e eu falo em meu nome, em nome de toda a equipe de capelães de todas as unidades do Mackenzie, porque somos uma
só a instituição e, consequentemente, quando qualquer um de nós, inclusive o chanceler, é convidado, todos nós nos sentimos muito honrados. Agradecemos muito ao Mackenzie Solução e aos colégios Mackenzie por essa oportunidade de chegar um pouco mais próximo da nossa comunidade, da nossa família mackenzista, especialmente nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando e quando abordamos particularmente esse tema do desenvolvimento emocional, uma necessidade emergente. E, ao fazer isso, eu vou tentar integrar tanto o momento que costumeiramente fazemos nos nossos eventos, que é um momento devocional, com a própria temática do nosso webinar. E isso eu faço a partir da leitura de alguns pequenos extratos de alguns dos mais recentes estudos que estão sendo feitos com aqueles que estão sendo chamados como crianças órfãs da diáspora digital. São termos muito interessantes quando nós pensamos na orfandade como sendo um fenômeno não apenas concreto de pais que morrem ou que abandonam seus filhos, mas do próprio sentimento que muitas vezes, mesmo com pais presentes, com pais atuantes, nesses tempos de pandemia, têm sido sentidos e os estudos têm demonstrado a sua existência. O termo diáspora digital, ou dispersão digital, ou exílio digital, tem sido frequentemente usado nos últimos tempos para descrever as consequências desse isolamento social compulsório que praticamente todo o globo, e particularmente as crianças, foram submetidos por serem o segmento social que, por último, tem sido objeto de uma transição de volta para aquelas situações normais e mais naturais e mais conhecidas da presencialidade corpórea, ou seja, de estar nos lugares como de fato nós estávamos acostumados a estar presencialmente. A diáspora digital, então, remete para a ideia de que, de alguma forma, nós somos indivíduos que estão separados daquele habitat natural, que fomos tirados, arrancados desse habitat natural, que é o habitat das relações sociais com presencialidade física, ou traduzindo em outras palavras, com abraços, beijinhos e cheirinhos que fazem, obviamente, a alegria da vida. Diversos estudos internacionais têm ressaltado que houve um aumento de indivíduos com problemas psíquicos, e entre eles crianças e adolescentes, que podem compreender desde episódios de ansiedade, com ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumático e, inclusive, um medo excessivo de morte. Estudos que estão sendo desenvolvidos nesses tempos apresentou, por exemplo, a Agência de Saúde da ONU um relatório sobre a Covid-19 e a saúde mental, em que ficou claro que a saúde mental e o bem-estar da sociedade por inteiro, mas particularmente para grupos mais vulneráveis, como é o caso das crianças e adolescentes, eles foram seriamente impactados por essa crise e devem ser uma prioridade a ser abordada urgentemente pelos principais atores sociais. E aí nós incluímos a escola e também a família. Dentro desses efeitos deletérios, efeitos muito ruins da pandemia, um dos fenômenos que nós temos observado do ponto de vista da aprendizagem, da cognição, do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem da criança tem sido chamado de pobreza de aprendizagem. Os que estão hoje recebendo de volta os nossos filhos, netos, sobrinhos, as crianças e adolescentes de volta à escola, têm visto esse fenômeno, porque o fato é que somente no Brasil poderá chegar a cerca de 50% daquilo que era o nível da pré-pandemia para até 70% a proporção de crianças, por exemplo, até 10 anos de idade, que apresentam graves dificuldades de leituras. E isso mostra que as estimativas iniciais que se tinha dos efeitos das escolas, do fechamento das escolas na região e na região
particularmente do estudo, têm sido espantosas. Mas mais do que déficits de aprendizagem, os efeitos do isolamento social para o processo de escolarização, de desenvolvimento da criança e dos adolescentes, precisa ser visto a partir do fato de que é importante lembrar que a escola e a família não são espaços apenas de aprendizagem de conteúdos, não apenas de assimilação de conteúdos, mas são espaços de preparação para a vida adulta, de desenvolvimento de competências socioemocionais, de relações interpessoais que deverão ser estruturantes para a vida toda. Essa convivência e essa organização social da família e da escola são fundamentais para uma vida adulta saudável. E, nesse sentido, ficamos a nos perguntar como, nesse retorno do isolamento social, em que os filhos, netos, sobrinhos de cada um de nós começam a voltar para o convívio da escola, obviamente com todos os cuidados, como, por exemplo, nós temos tomado aqui no Mackenzie, com toda a preparação da equipe, com todo o preparo dos locais e das dinâmicas pedagógicas que estão sendo feitas, como proporcionar um desenvolvimento emocional nessa etapa, que, ao mesmo tempo que seja por si só um grande ganho para as crianças e adolescentes e jovens, mas também proporcione os meios para que esse déficit de aprendizagem que houve durante esse período, e particularmente naquelas escolas, diferentemente daquilo que nós conseguimos no Mackenzie, a custo de muito esforço por parte do nosso pessoal docente, tiveram maiores déficits, maiores perdas. Nós sabemos que todo o esforço que foi feito foi para minimizar todos os efeitos desta pandemia, particularmente no aspecto emocional, cognitivo, para que as crianças continuem aprendendo. Porém, é importante que nós aqui pensemos como podemos, eventualmente, corrigir pequenos aspectos, pequenas lacunas que ainda ficaram em aberto nesse desenvolvimento emocional, que é uma necessidade emergente, o tema da nossa palestra. Eu gostaria de indicar algumas coisas bem práticas e depois, na parte de perguntas e respostas, desenvolvermos melhor conforme nos foi solicitado. O primeiro aspecto é que é fundamental que tanto a família como a escola permita uma overdose, me permitam usar o termo, de interação social. É preciso que aquilo que de alguma forma ficou sendo mediado quase que exclusivamente por artefatos eletrônicos necessários para a interação, mas jamais substitutos dela, possam progressivamente ser substituídos ou ser qualificados no uso por meio das interações sociais. Essa lacuna imposta pelo isolamento social na rotina de crianças e na rotina de adolescentes promoveu, desculpe, uma natural deficiência de interações sociais. Elas ficaram restritas ao ambiente familiar ou, com o passar do tempo, a alguns grupos menores, mas nunca como era antes da pandemia, com a intensidade e com a intencionalidade que havia. Por isso que é importante, por exemplo, a recomendação que a Unesco traz de 10 recomendações sobre o ensino à distância para aquele período, para esse período que ainda estamos passando, e uma delas traz justamente esse ponto de atenção sobre a importância da interação social. E aí, no relatório, se diz: dê prioridade a desafios psicossociais antes de problemas educacionais. Mobilizem ferramentas que conectem escolas, pais, professores, estudantes. Crie comunidades que assegurem interações humanas regulares e facilite medidas de cuidados sociais e resolva desafios que podem surgir quando os estudantes estão isolados. Isso quando o isolamento está em voga de maneira absoluta e nessa transição até chegarmos onde estamos. Mas por que, e essa é a grande questão, a interação social é tão importante? Ora, nós já sabemos, nossa própria experiência demonstra que não fomos criados como uma ilha social. Nós necessitamos, para o nosso desenvolvimento psicológico, emocional, cognitivo, de estímulos do nosso entorno, que são mais ainda qualificados quando são estímulos feitos por seres humanos como nós.
alguns estudos demonstram que a capacidade de criação de novas sinapses num período importante de formação do cérebro, desenvolvimento do cérebro, são mais, em maior quantidade, quando há uma interação com seres humanos do que com quaisquer outros estímulos externos, mesmo feito por outros seres vivos, como animais, como pets, como bichinhos de estimação, que também ajudam, mas não substituem a interação humana. Por quê? A razão é muito simples. Do ponto de vista confessional, daquilo que nós acreditamos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E este Deus que se reproduz ou se reflete na sua imagem e semelhança no ser humano criado à sua imagem, ele é um Deus relacional. Quando nós, por exemplo, somos acostumados, dá até perder da nossa tradição religiosa, a imaginar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a relação trinitária, como nós dizemos na teologia, nós sabemos que esta relação é uma relação que estrutura todas as outras relações do universo. E é uma relação social, e é uma relação interpessoal. Deus é um Deus relacional, a começar do fato de que, sendo todo-poderoso, autossuficiente, não dependendo de nada acima e fora dele para existir, Deus, no entanto, resolve criar. E ao naquele ato criativo, ele cria todas as coisas vivas, todo o universo, e põe nesse universo um ser humano com quem ele pode ter uma interação. Mas é curioso que, ao fazer isso, criar o ser humano à sua imagem, com uma interação qualificada, diferenciada de todos os seres outros vivos, no entanto, em dado momento, como diz o relato de Gênesis, Deus viu o ser humano criado e disse: não é bom que ele esteja só. E ao criar uma família para ele, ele criou aquilo que nós chamamos de célula máter, a célula mãe da sociedade. E qual é a base dessa célula mãe? Que a escola, de alguma maneira, enriquece no momento da socialização, da educação, da formação desta criança como segunda instância depois do lar. É justamente a base interrelacional, a base interpessoal. A família é um grupo social em que as pessoas interagem umas com as outras, estruturando emoções, estruturando desenvolvimento, modelando comportamentos por meio das interações que existem entre os pais, os filhos, entre os irmãos. A escola amplia esse espectro, dando uma espécie de cardápio mais variado ainda para essas crianças e adolescentes. De modo que, durante aquele período da pandemia, em que a criança e o adolescente ficou restrito a um cardápio mais restrito mesmo de interações relacionadas particularmente à sua familiaridade ou o seu núcleo familiar, é preciso que hoje a priorização sobre a interação social que só a escola pode oferecer nesse cardápio mais amplo seja uma das ações, uma das abordagens nesse período de retorno. Por isso que é importante que essa interação social também seja associada ao processo de aprendizagem. Nós bem sabemos que aprendemos melhor quando nos sentimos bem no entorno e no processo em que nós estamos aprendendo. É só lembrar aquelas caricaturas pedagógicas do passado, em que as pessoas eram obrigadas a decorar, como nós dizíamos antigamente, muitas vezes debaixo de pressão psicológica, para assimilar e integrar um conhecimento. Havia uma assimilação, porque, obviamente, nós somos seres inteligentes capazes de aprender, mas um ambiente criativo, festivo, celebrativo, acolhedor, que promove o desenvolvimento emocional, também promove o processo de aprendizagem. E promove porque é bom aprender. Quando os meus filhos eram pequenos, hoje eles são já grandes adultos, moram fora do país, já têm a sua própria vida, muitas vezes aquela manha, como nós falamos lá no Nordeste, de onde vim, para ir à escola, aquela coisa ali e tudo mais, que nem sempre a escola é empolgante todos os dias, sempre tem aquela preguiçazinha da manhã e aquela coisa toda. Eu dizia sempre para eles: olha, aprender é a aventura mais fascinante que o ser humano pode se inserir.
como é gostoso a gente descobrir coisas novas. Só que a gente precisa estudar para aprender, e o lugar de estudo é a escola. Então, para aprender, que é muito bom, é preciso estar na escola, é preciso dessa interação. E aí era natural que eles buscassem integrar a sociabilidade da escola com o processo de aprendizado. As nossas orientadoras pedagógicas que estão conosco sabem muito bem como, em algum momento, é preciso que o conteúdo seja envelopado e inserido de algo lúdico, de algo que mobilize emoções, de algo que atraia atenções, que instigue a criatividade, que estimule a interação. Na nossa pedagogia mackenzista, é exatamente essa integração daquilo que é assimilado com o modelo de assimilação pedagógico, o modelo pedagógico de assimilação, que traz, sem dúvida alguma, um grande diferencial. Mas veja, tudo isso baseia-se no ato da criação de seres sociais que precisam de sociabilidade. Mas também num outro aspecto que é fundamental, e por isso nós entendemos que a progressão do conhecimento também é um alvo desejado. E nesse aspecto, aquilo que eu falei anteriormente, do empobrecimento da aprendizagem, é algo preocupante. Eu me recordo bem que, quando criança, e a ideia de reprovar num ano era assustadora para nós, não era assustadora apenas porque a gente teria que voltar a estudar as mesmas coisas, mas porque a nossa turma ia passar à frente e a gente ia ficar para trás. Particularmente na primeira e segunda infância, a ideia de perder o grupo social é mais assustadora do que a ideia de simplesmente ter que repetir conteúdos, aprendendo a mesma coisa, caso a gente não passe de ano. Hoje nós temos uma abordagem diferente, fazemos o possível para que a criança não repita de ano, como a gente falava antigamente, porque entendemos o efeito emocional negativo dela perder o seu grupo de pertença que estrutura suas emoções. E por que isso? Porque, novamente, nós fomos criados como seres relacionais. Mas fomos criados como seres relacionais para o desenvolvimento. O que é maturidade? Senão a capacidade de, em todas as competências do ser humano, emocionais, cognitivas, sociais, ele passar de ano no sentido metafórico, ele aprender novas competências, mas também desenvolver novas competências anteriormente aprendidas que vão evoluindo, inclusive a capacidade de criação, de interação social, de liderança, de empreendedorismo, que hoje são competências socioemocionais tão importantes como aprender matemática, equação, regras gramaticais e assim por diante. Afinal de contas, nós vivemos no mundo dos adultos e nós bem sabemos como é importante não apenas ter as competências chamadas duras, as hard mesmo, as competências técnicas, mas poder comunicá-las bem, poder trabalhar em equipe, poder receber feedback e dar feedback, trabalhar de maneira cooperativa. E onde é que se aprende isso? A gente aprende nessas duas instâncias que são absolutamente formadoras, a família e a escola. Por conta disso, nesse processo de sair da pandemia e voltar, a família é tão importante quanto era antes e quanto foi nesse período como nossos cooperadores nesse ensino remoto, que, por mais qualificativo que seja, nós sabemos que, obviamente, deixou alguma lacuna de aprendizagem que nós estamos querendo correr atrás e estamos comprometidos com isso, como Mackenzie. Qual é a contribuição da família agora? Enriquecer também esses processos de interação e desenvolvimento emocional. Para isso, tenho certeza que as nossas orientadoras educacionais, tenho certeza que toda a equipe pedagógica de cada colégio Mackenzie terá a capacidade de interagir com as famílias para que esse enriquecimento continue quando as crianças voltarem da escola para o ambiente familiar. A parceria família-escola no Mackenzie é uma tradição de 150 anos. A escola americana que inicia essa grande organização mackenzista é uma escola que interage com a família, primeiramente absolvendo aqueles que, na época,
não eram elegíveis para o ensino público, e o Mackenzie os coloca a partir daquele casal fundador em sala de aula, sem desprezar a família. E de lá para cá, tem sido esta a postura que o Mackenzie tem desenvolvido. Nunca nada contra a família, tudo a favor de enriquecer a interação familiar. E ao enriquecer a interação familiar, receber no dia seguinte um menino e uma menina cada vez mais emocionalmente qualificado, capacitado, ambientado para continuar o seu aprendizado específico que a escola oferece. Então, é uma via dupla. Nós queremos aliciar o desenvolvimento emocional na escola, precisamos que os pais nos ajudem em casa, e esse retorno, esse processo retroalimentador, esse ciclo virtuoso é fundamental para o desenvolvimento emocional, porque esta é uma necessidade emergente. Portanto, não devemos ter receio de supostamente perdermos tempo ao receber essas crianças de volta à escola e problematizar alguns dos medos, das ansiedades, das dúvidas, dos processos naturais de adaptação que elas terão de volta. Afinal de contas, apesar de estarem muito ansiosas pela interação com os colegas, pelo retorno, eles vão encontrar um retorno um pouquinho diferente. As regras ainda estão valendo, não vai ser possível toda aquela efusividade, pelo menos por enquanto. Eles terão que aprender a controlar emoções, eles aprenderão, como têm aprendido, ao controle social de uma regra sanitária, que não é fácil, nem para adultos, que afinal de contas gostam de usar essas máscaras terríveis, por mais enfeitadinhas, bonitinhas e coloridas que elas sejam. Obviamente que nenhum gosta, parece como se fosse alguma coisa que tranca o nosso rosto, que fecha a nossa feição, que segura a nossa fala. Logo nós, que somos seres falantes, que Deus nos deu a capacidade da linguagem como expressão da alma, expressão do espírito dos sentimentos mais nobres. As crianças, muito mais, terão a dificuldade natural de segurar um pouquinho a ansiedade da interação. E para isso, nós temos as mediadoras. Quem são as mediadoras? Os educadores e as educadoras mackenzistas. De mãos dadas com o papai, com a mamãe, com o titio, com o vovô. E esse período de retorno, ele será tão mais curto, produtivo e mobilizador quanto interagirmos como estamos produzindo essa interação por meio dessa webinar. Eu gostaria de encerrar essa minha fala para que a gente possa eventualmente interagir, se ainda sobrou algum tempo, porque eu acho que eu exagerei aqui na minha dimensão de tempo, a professora Márcia demais aqui, vocês convidam alguém que gosta de falar muito, aí a coisa complica. Mas então, eu gostaria de encerrar com uma coisa que é muito interessante. E eu gosto sempre de fazer essas relações, porque eu acredito piamente no meu coração que a Escritura Sagrada é o manual do proprietário. A gente compra um carro, vem com o manual. Nem sempre a gente lê o manual. A gente só lê quando o carro não funciona. Mas isso, não é, infelizmente, não é defeito apenas com o carro. É porque a gente, às vezes, não entende que quando a gente lê o manual do fabricante, seja de qualquer coisa, a gente previne problemas para que eles não aconteçam. Por isso que existe uma seção do manual, algo chamado assim, manutenção preventiva. Fazendo essa analogia, existe uma manutenção preventiva desse manual do ser humano que se chama Escritura Sagrada. E nesse manual e nessa seção preventiva, tem algumas coisas que precisam ser mencionadas. Uma delas é que toda sabedoria repousa numa atitude reverente em relação ao Criador e em relação à vida. Ah, gente, esse período de pandemia nos ensinou a quem quis aprender muitas coisas. A finitude da vida, a fragilidade da vida, a nossa insuficiência diante de uma coisa que era inesperada, incontrolável, que era desconhecida. Vocês acham que as crianças não sentiram esse drama? Ah, sentiram sim. Sentiram sim. E elas sentiram sem o arcabouço da maturidade de adultos para copiar, como a gente diz, para enfrentar essa dimensão. Por quê? Porque muitas vezes a gente, ao pensar nos nossos filhos e pensar nos nossos estudantes
como seres a quem nós devemos apresentar a independência, nós esquecemos de dar uma exceção. E a exceção é: nós somos dependentes do Criador e somos dependentes de todas as criaturas do planeta, especialmente dos seres humanos. E isso é uma lição que você só aprende com reverência diante da vida. Os pescadores e os homens do mar dizem que com o mar não se brinca, porque você nunca controla ondas nem correntezas. Eu costumo dizer que com a vida você também não brinca, porque você nunca controla nem o tempo nem a história. As crianças precisam ser ensinadas a isso. Há muita autossuficiência substituindo independência. E são duas coisas diferentes. Nós precisamos problematizar nesta pandemia que nós somos, sim, criados para uma vida independente daquilo que nós precisamos e podemos ser independentes, mas nunca autossuficientes. Nós não somos autossuficientes diante da vida, diante do Criador, diante das pessoas. Quantos de nós, adultos, precisamos de colo nesse tempo de pandemia? Quantos de nós precisamos, num momento angustiante, no meio de uma noite, sentindo a solidão, simplesmente de um telefonema de um amigo? As crianças também, e nós precisamos ensiná-las a esta reverência diante do Criador, diante da vida. Nós precisamos também ensinar a relação de mútua dependência diante dos outros. O coletivo precisa preponderar sobre o individual. E nesse aspecto a escola é tão importante. Trabalhar em equipe, dividir as coisas, compartilhar projetos, é algo que nos ensina a viver em sociedade. Isso é algo que ficou claro nessa pandemia, é que se nós não dependermos uns dos outros, nós vamos todos sofrer individualmente os piores efeitos de algo que é maior do que nós. As crianças precisam aprender que esse desenvolvimento emocional é, de fato, dar as mãos. Dar as mãos até mesmo a quem a gente não simpatiza, com quem a gente não concorda em tudo na vida. A gente precisa entender que esse dar as mãos é a essência deste verbo amar. Amar não é gostar. Gostar é uma preferência. Amar é uma atitude. Amar é uma relação de doação, não uma relação de cobrança. A gente gosta quando a gente recebe um input de alguém que diz assim para a gente: você é gostável, por isso goste de volta. Mas a maioria das vezes nós somos intragáveis e nós sabemos disso. E às vezes precisamos amar, independente daquilo que a gente gosta ou não no outro. Isso nos ensina respeito, isso nos ensina tolerância. Gente, na época de hoje, nós precisamos criar crianças, jovens e adolescentes menos intolerantes, menos polarizados, capazes de ouvir, de dialogar, de ter empatia, e isso tudo é desenvolvimento emocional. Eu não tenho dúvida que nosso conteúdo e os nossos professores têm toda a capacidade de levar o aluno do Mackenzie ao próximo nível. O nosso desafio é levar o aluno do Mackenzie ao próximo nível saudável emocionalmente. Porque senão, a médio e longo prazo, aquilo que ficou represado vai se tornar uma sequela emocional desse período da pandemia. E nós não queremos isso. Nós não queremos que essa geração fique conhecida para a história como a geração da Covid. Nós queremos como aquela que venceu a Covid inteira, emocionalmente feliz. E esse é o nosso grande desafio. Eu teria muita coisa para falar e compartilhar ainda, mas eu não vou abusar da boa vontade de vocês e eu gostaria de parar por aqui. Quem sabe, em outro momento, a gente compartilha um pouco mais. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e me coloco à disposição, professora Márcia. Por favor, não faça perguntas tão difíceis, senão eu devolvo para as coordenadoras pedagógicas, para as coordenadoras educacionais, para aquelas que estão orientando os nossos alunos no dia a dia do Mackenzie. Elas sabem mais do que eu, porque elas estão na ponta do processo. Reverendo Robson, eu me sinto privilegiada de estar aqui diante
do Senhor, dessas palavras, dessa sala de reflexão. Me sinto privilegiada porque eu tenho certeza que teríamos muitas pessoas aqui para fazer perguntas. Da sua fala, eu extraí aqui várias, mas como o tempo urge, né? Eu tenho uma apenas, né? Eu destaquei uma aqui. Na fala do senhor, o senhor comenta sobre essa diáspora digital, né? Esses indivíduos e nós todos, as crianças, adolescentes, nós, professores, enfim, parece que fomos sacados desse habitat natural, né? E interessante que, saindo do forno, semana passada, foi homologado um parecer do Conselho Nacional de Educação, que trata sobre as medidas, os direcionamentos para a presencialidade dos alunos à escola, do retorno às atividades de aprendizagem e de ensino. E nesse parecer é interessantíssimo, e o Conselho Nacional de Educação tem desenvolvido e produzido muito material, muito conteúdo interessante. Mas, num breve diagnóstico, eles comentam que o Brasil é um dos 10 países que mais demorou a voltar à escola, à presencialidade, né? Foram mais de 200 dias letivos em casa, isso em tese, né, na educação básica no Brasil. E o senhor trata dessa questão, desses alunos que estão lá, foram impactados, sacados, todos nós fomos, né? A minha pergunta é: estamos preparados para esse retorno? Desde o ano passado, estamos acolhendo esses alunos. Mas agora nós temos enfrentado uma outra questão. Muitos deles, mesmo sabendo que a escola está preparada, está voltando a essa cultura, né, do normal, vamos dizer assim, entre aspas, dessa presencialidade, não querem retornar, sejam crianças ou adolescentes. Quais seriam os seus conselhos, as suas sugestões, os seus conselhos mesmo aos pais que estão enfrentando essa situação? A escola está preparada, temos projetos interessantíssimos, mas o filho não quer voltar. E a gente sabe que por conta desse impacto todo que temos passado. Quais seriam os seus conselhos a essas famílias? Eu gostaria de pensar em algumas coisas aqui. A primeira delas é que a gente poderia fazer aqui uma associação ao fenômeno do luto, né? No luto há um sentimento de perda, às vezes a gente associa o luto à morte, mas obviamente que luto é um conceito muito mais externo, é possível você estar enlutado pela perda de um relacionamento, pela perda de um bem, pela perda de uma posição, ou seja, tudo aquilo que é perda, obviamente produz uma tristeza e um luto. Esse luto tem um tempo. Esse tempo ele não é marcado por horas, por dias, ele é marcado pela capacidade emocional de cada ser, de maneira individual, de fazer o coping, de fazer a elaboração desse luto, de compreender qual é a raiz mais profunda deste receio e como ele vai enfrentar. Então, eu acho que a primeira coisa é preciso ter uma atitude de respeito para entender que há crianças diferentes, adolescentes diferentes, jovens diferentes. E a gente precisa aprender a respeitar o tempo deles. Eu sei que há uma agonia natural, tanto nossa, que estamos com saudade e queremos servi-los, como também dos pais, que, obviamente, depois de uma jornada desse tipo, veem certos processos quase que regredindo, né? Eu tenho uma sobrinha que começou o período de adaptação à escola agora, e nós sabemos o que é que significa. É idas e vindas, é choros, é tentativas de deserção, de desapego, a mãe sofre principalmente, mais às vezes do que a criança e tal. E o que é que nós dizemos para elas? Tenha calma, mamãe. Logo, logo ela se adapta. Tenha calma, vamos dar o tempo para a criança. Então, se a gente fizer essa relação, mesmo adolescentes, mesmo jovens, podem estar experimentando isso. Então, é importante a gente, primeiro, respeitar o tempo do estudante. Segundo, é preciso um processo, e eu vou usar o termo, obviamente, requalificado, é preciso um processo de sedução. É preciso atrair essas crianças de volta.
esses adolescentes de volta. E não há nada melhor, e a gente aprende isso da propaganda, do que a propaganda boca a boca. Ou seja, os que já estão vindo serão os melhores promotores de um retorno mais rápido dos próprios colegas. Então, eu sugiro que vocês tomem os que estão vindo como grandes propagandistas, né, vamos colocar assim, promotores da escola e do retorno. E isso eles farão com prazer, porque eles também estão sentindo falta dos colegas. Não é somente vocês que são educadoras, mas os próprios colegas olham de lado, se não vem, você não vem, você não vem. E aí não é a ideia da cobrança, mas é a ideia de como está sendo bom, como é tempo de você voltar. E isso é importante. Outra coisa que me parece muito importante e que eu acho que é preciso, obviamente, um desdobramento de todo o corpo educacional é olhar para essas crianças, adolescentes, como de fato eles são. Eu não estou querendo tirar o aspecto profissional da nossa missão educacional. Mas o que eles são para nós? Eles são filhos, são sobrinhos, são netos. E aí, o que, que a gente faz quando, em casa, naquela família mais ampliada, a gente tem um sobrinho mais reticente, um mais tímido e assim por diante? A gente vai em busca, a gente busca a interação. Então, é preciso fazer uma busca ativa. Esse termo, nós sabemos que ela faz parte das ciências da psicologia, das ciências da assistência social, por exemplo, que a busca ativa é aquela busca proativa, é aquela que vai em busca daquele que, teoricamente, deveria buscar por si mesmo. E porque não busca por si mesmo, precisa ser buscado. Então, é preciso que haja nos colégios alguma ação, obviamente com todo carinho, obviamente com toda a capacidade de respeitar o tempo, que foi a minha primeira parte da resposta, mas uma busca. Uma busca. E entender, professora Márcia e demais presentes, que é melhor que venham de coração desejoso do que por obrigação ou necessidade da escola de cumprir o seu programa ou dos pais de eventualmente resolver a situação difícil que é a situação de esse tempo todo sem a escola. Então, acho que essas três coisas podem nos ajudar. E, obviamente, aquilo que é fundamental, um apoio psicossocial, quando necessário, me parece que é fundamental. Os capelães da escola estão à disposição de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Nossos capelães são aqueles que criam relações também com os nossos estudantes. E às vezes são relações que enriquecem a própria relação pedagógica. Então podem acioná-los. Eles estão à disposição de vocês para fazer esse contato, para fazer esse encanto, essa sedução, para trazer esses queridos estudantes de volta. Então a equipe da capelania está junto de você, e como nós confiamos em Deus, nós cremos que, se ao longo desse segundo semestre nós formos crescendo aos pouquinhos nessa adesão ao retorno das aulas, eu não tenho dúvida que no começo do ano de 2022 nós vamos ter de novo aqueles pátios barulhentos, aquelas salas de aulas cheias de energia e de volta à normalidade. Eu tenho certeza disso. Nós estamos orando e ansiando por isso. Muito obrigada, Reverendo Robson. Muitas postagens aqui no nosso bate-papo, agradecendo a palavra preciosa, a reflexão necessária, né? O professor Marco Antônio Delísola comenta: falha brilhante e inspiradora, trilha consistente e coerente. Obrigado, Reverendo Robson. Temos vários aqui, excelente reflexão, e gostaria de destacar aqui uma fala do Fernando Carvalho. Neste momento difícil, os professores precisarão ser ainda mais parecidos com Jesus, a fim de atrair as crianças e outros alunos maiores a si por meio da educação amorosa. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de fazer aqui um link da sua fala em relação a esse processo de sedução, né? Os colégios Mackenzie, eles têm desenvolvido uma prática de acolhimento, que busca construir exatamente esse vínculo afetuoso, afetivo com seus alunos, fazendo com que eles se sintam respeitados e amparados, afiliados na realidade,
né? E aí, como o senhor já mencionou, todos os capelães, as nossas orientadoras educacionais, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente poder aumentar as participações. A professora Malba, que é orientadora educacional, professora Malba, como a prática de acolhimento, nessa perspectiva de sedução que o reverendo Robson traz, como essa prática de acolhimento está presente no trabalho diário da orientação educacional? Boa Boa noite. noite a todos, que alegria estar aqui participando desse evento maravilhoso. Palavra abençoada, reverendo Robson, bênção, vai de encontro tudo que a gente tem vivido e praticado nas nossas instituições, né? As escolas Mackenzie, eles têm como diferencial essa parte do acolhimento mesmo. É algo que é diferencial das nossas escolas. Porque como o reverendo Dr. Robson falou, a escola, o papel da escola, ele vai além da educação formal. Então, assim, esse acolhimento, a escola acolhedora, ela é fundamental para o bom desenvolvimento dos nossos alunos, né? E essa prática nossa como escola mackenzista, ela se dá, professora Márcia, em todos os aspectos, em todo momento com os nossos alunos. Desde a primeira visita deles na nossa escola, para conhecer a nossa escola. De que maneira? Demonstrando esse amor que nós temos. Porque nós somos uma comunidade que servimos Deus, como o pastor Robson também falou, um Deus vivo, um Deus que nos criou a imagem e semelhança dele. Então, assim, as famílias, os alunos, eles sentem essa diferença na nossa escola, porque o amor está presente ali desde o primeiro momento, né? O gesto de carinho que são demonstrados a todo tempo, o respeito mútuo, a atenção que a gente tem para os nossos alunos, nossos colaboradores e principalmente para as nossas famílias. Isso se dá nos atendimentos, nos diálogos diários. Nossos professores estão sempre ali ligados nas emoções das nossas crianças, isso são repassados e nós vamos trabalhando através dessa empatia. A palavra empatia foi muito usada ultimamente, principalmente por nós orientadores. Em todos os momentos, a palavra de ordem era essa, mais empatia. Então, vamos cuidar melhor dos nossos alunos, compreender mais. Então, observando cada aspecto, o aspecto do desenvolvimento dos nossos alunos, nos acompanhamentos, nas participações. Então, é dessa forma que eu posso dizer que nós trabalhamos essa parte do acolhimento, professora Márcia, estando atento a tudo isso e demonstrando esse amor que o Senhor colocou nos nossos corações. E como eu peguei muitas palavras aqui do reverendo Robson, então, assim, são para nós filhos, sobrinhos, netos. Então, não tem como tratar de outra maneira a não ser com amor, a não ser com zelo, com respeito. E, principalmente, para encerrar, focando mesmo nos nossos valores e princípios que estão impregnados ali, agregados em tudo que a gente vai fazer. Então, é maravilhoso poder fazer parte dessa equipe e poder trabalhar esse acolhimento, entender o nosso aluno e nossas famílias e os nossos professores dessa maneira. Ok. Muito obrigada, professora Malba. Diante das suas palavras, eu lembro que desde o ano passado, né, a escola recebeu inúmeras demandas, exatamente para poder acolher, para poder acompanhar e receber de uma forma muito técnica, né, esse retorno, essa criança, esse adolescente. Inclusive, várias práticas dessas, vários projetos que foram desenvolvidos nos nossos colégios, constaram nos planos de retorno apresentados às nossas secretarias de educação, né? A professora Tereza, ela está aqui conosco também, e eu gostaria de saber, de ouvir da professora Tereza, qual é o entendimento da professora Tereza na sua experiência como orientadora educacional? Quais foram os principais objetivos desses projetos de acolhimento, né? E qual a ação que foi realizada na sua unidade especificamente? Houve impactos no aprendizado dos alunos?
Você poderia nos contar um pouquinho dessa experiência? Nossa, boa noite, professora Márcia. Boa noite, chanceler Robson Grangeiro, as orientadoras educacionais, colegas, né, de trabalho, e todos esses que estão prestigiando esse momento ímpar, esse evento assim que não tem igual. Chanceler, eu fiquei assim muito encantada que tudo que veio do senhor é uma coisa que a gente trabalha. Mas assim, pegando o gancho da professora Márcia, a pandemia causada pela Covid nos trouxe muitos desafios, eu acredito, para todos. Com a quarentena veio o isolamento social, como o senhor falou muito bem. Saímos do ambiente escolar para dentro das casas. Os relacionamentos que antes dos nossos adolescentes era olho no olho, foram trocados pelo mundo virtual. O mundo dos abraços, dos contatos físicos, foram substituídos por acenos, balançar de cabeça, as máscaras nos rostos e a sensação de medo e de muita insegurança. Então, retornar às atividades pedagógicas, com esse desenho todo desse cenário, era, sim, uma coisa muito desafiador para todos nós. Mas, como a Márcia falou, com base nos planos do retorno apresentados à Secretaria de Educação, juntamente com o projeto que nós temos, projeto referenciais, segundo a BNCC, e com todos os valores profissionais do nosso colégio, trabalhamos na nossa unidade com desenvolvimento socioemocional. Foram muitos os trabalhos, quando vocês me pediram para dar uma palavrinha nesse evento, foram muitos trabalhos realizados, sobre a acolhida dos nossos adolescentes, nossos alunos, pais, professores e assim por diante. Mas quando vocês me convidaram, eu gostaria de destacar um trabalho realizado pela professora de língua portuguesa, do 7º ano, onde o resultado foi muito positivo, tanto para os alunos quanto para os pais e para os professores que deram todos esse retorno para a gente. Tivemos o cuidado com o preparo para realizar o trabalho, buscando estratégias para amenizar as angústias, o medo, a incerteza que o isolamento social causou a todos nós. No primeiro momento desse trabalho, foi mais um momento de anotação. Os alunos foram recebidos, acolhidos em sala de aula, com os vídeos motivadores, realizando anotações dos conteúdos que chamaram a atenção, como frases, imagens, enfim, a mensagem dos vídeos, sempre orientados pela professora e supervisionados por mim, a orientadora educacional. No segundo momento, nesse trabalho, a oralidade foi o foco principal. Criando um momento prazeroso e descontraído, os estudantes puderam comentar a respeito dos sentimentos do vídeo, tá? Ainda com o emocional e toda a vivência que eles tiveram nesse período de isolamento. O terceiro momento foi o pensamento, a escuta ativa e a interação com o outro. Gerando um ambiente de segurança, trabalhamos um momento de escuta responsável, onde os alunos colocaram, aí sim, os seus sentimentos vivenciados nesse período de isolamento social. As suas perdas e luto, os seus medos, as suas inseguranças, as suas ansiedades, as suas incertezas, sempre respeitando a dor do outro, com seriedade, leveza e harmonia. Esse encantamento que foi falado, né, do acolhimento, do encantamento. No quarto momento desse trabalho muito bonito, foi feita a reflexão, o respeito e a empatia que todos nós falamos o tempo todo. Com essa estratégia estabelecida, respeitando todo o contexto vivenciado pelos alunos, o diálogo, o ambiente de segurança, a escuta atenta e o fortalecimento dos vínculos, conseguimos finalizar o trabalho de acolhimento e pertencimento. Eles precisam ser pertencentes a um grupo, que o isolamento social não deu essa situação, nem abraçou esses alunos nossos. A troca de conselhos, as palavras de encorajamento entre os alunos, nesse momento desse trabalho tão bonito, a reaproximação dos laços afetivos que foram desfeitos por conta do isolamento social, a reconstrução do senso de pertencimento que essas faixas etárias, né, da educação básica existe muito, foram alcançados nesses alunos propriamente do 7º ano, onde nós fizemos esse trabalho. Então, assim, o quinto momento, que foi o momento mais significativo para todos nós, foi o fechamento dessa atividade.
nós realizamos, nós fazemos muito aqui no nosso colégio, um Padlet, é o mural virtual, onde as mensagens positivas, as mensagens de encorajamento para os alunos dos 7º anos, entre eles, foi muito interessante. Então, Márcia, se você me permitir, eu vou destacar algumas falas, né, que foram colocadas nesses murais. Isso até chega a arrepiar, né? Não negar os sentimentos, mas encontrar boas estratégias para lidar com eles nesse momento de pandemia. Trabalhar com a empatia nos oportunizou a capacitar e aprender e a superar os nossos obstáculos. Estou e estarei sempre ao seu lado, isso foi muito legal. Você é muito importante para mim. Não estou mais sozinha, eu sinto que tem alguém do meu lado. E isso gerou um conforto muito legal para esses alunos, esses estudantes, nesse retorno, nesse processo de acolhimento. E o mais emocionante de todos foi o depoimento de uma das mães, que isso repercutiu. Isso saiu do colégio, do trabalho de um 7º ano, e repercutiu para as casas. E uma das mães, muito emocionada por tudo essa colocação do sentimento dos meninos, que foi trabalhado de uma forma tão linda, colocou o seguinte: obrigada por acolher o tesouro mais precioso da minha vida, o meu filho. Então, isso foi muito importante. Esse foi um trabalho que foi muito significativo. E agora eles querem fazer isso sempre. Mas a gente vai achar um momento todo especial para fazer de uma forma diferente. Então, esse trabalho marcou muito. Foi um trabalho muito bem acolhido, muito bem realizado, um trabalho de pertencimento. E então, isso marcou muito a gente e eu queria compartilhar esse trabalho com todos vocês. Muito obrigada, professora Tereza, especialmente por trazer a fala dos alunos. Isso significa que eles estão conosco, né? Sim. O objetivo, né? E isso mostra exatamente todo o fruto do trabalho desenvolvido, né? Tem uma mensagem aqui do Alex Fonseca, ele diz assim: a presença física do aluno diante do professor propicia uma compreensão mais ampla acerca do engajamento, do entendimento e da aquisição daquilo que está sendo apresentado numa aula. O corpo fala, a postura fala, os olhos às vezes imploram o contato direto do professor. Tudo isso se perdeu no ambiente virtual. O retorno seguro é necessário, em especial aqueles estudantes mais introspectivos, que não se aventuram em questionamentos verbais, mas que nos olham pedindo ajuda. Isso é muito interessante, muito marcante, essa contribuição do Alex. A professora Lilian tem algo muito especial para compartilhar conosco. Vai na esteira da postagem do Alex. Vejam, a prática do acolhimento, e eu também falo aqui como orientadora educacional, né? Ela requer metodologias específicas para cumprir seus propósitos. Haja vista o relato aí da professora Tereza, especialmente os relacionados ao engajamento do aluno. Em sua experiência profissional, professora Lilian, boa noite. Conte-nos como foi trabalhado práticas de acolhimento e a relação disso com o engajamento do aprendizado do aluno. Estamos lhe ouvindo. Boa noite, professora Márcia. Boa noite, nosso chanceler, Robson Grangeiro. Um prazer estar aqui, ouvi-lo novamente. Sempre gosto de ouvi-lo, né? Aliás, passaria horas ouvindo. As minhas queridas OEs, também companheiras de trabalho, e todos que estão nos assistindo. Como é bom nesse momento que a internet deu esse boom também, porque nós podemos ter gente acompanhando no metrô, gente acompanhando do carro, fazendo a comida ali, nos ouvindo, um momento muito gostoso, né? Eu não sei se eu tenho muito para falar, viu? Porque, assim, o nosso reverendo já falou ali basicamente tudo, e as nossas amigas também, as nossas OEs queridas também. Mas vamos falar um pouquinho sobre engajamento. Então, antes de falar do acolhimento, né, e a sua relação com o engajamento dos alunos na aprendizagem, é muito importante a gente definir, né, o que é engajamento. Então, de acordo com o dicionário,
né? Engajamento é o ato ou efeito de engajar, de participar, colaborando com alguma coisa, tá? Pensando pelo viés da educação, é o grau de atenção, curiosidade, interesse e até mesmo de paixão que os alunos demonstram quando estão aprendendo. Isso é tudo que o professor quer, né? Eu, professora há 20 anos em sala de aula, a gente só quer que os alunos tenham curiosidade, interesse. Pensando numa escola normal, né, que você não tem ensino remoto, híbrido, né, despertar esse engajamento nos alunos já é difícil, né? Agora, no momento que nós estamos enfrentando, num momento diferente como esse, há quase 2 anos, é uma missão, a gente pode cantar até aquela musiquinha, pam, 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 né? É uma missão, assim, impossível, né? Os primeiros meses aí de 2020 exigiram uma mudança de 360 graus nas escolas, e isso mexeu com as bases e com as estruturas, né? Eu costumo dizer que nós aprendemos a trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? E eu não sei em que momento, nesse meio, nesse turbilhão, gestores e professores, eu costumo romantizar, tá? Porque eu sou uma apaixonada pela educação, se uniram numa teia, que eu chamo de teia do acolhimento, tá? Nós, como educadores, a gente sabe que o aluno aprende através da afetividade, do acolhimento, mas a nossa prática do dia a dia, isso parece que foi perdido, né? E durante essa pandemia, a gente viu que nós tínhamos que voltar com isso com uma intencionalidade, o acolhimento com intencionalidade, né? Então, para isso, a gente teve que desenvolver alguns aspectos. Primeiro aspecto, que é o fundamental, escuta ativa, tanto de pais quanto de alunos, né? Principalmente para os pequenos, a gente ligava para falar alguma coisa ou mandava um e-mail e o pai queria lhe falar. Então, em primeiro lugar, uma escuta ativa. Através dessa escuta, então, nós pudemos compreender o que se passava com cada família, com cada aluno, quais eram as suas dificuldades, os que estavam impedindo com que eles estivessem ativos no processo de aprendizagem ou até paralisados, né? A partir daí, então, aconteceu o que nós chamamos de ensino personalizado. Nós identificamos as diferentes realidades e começamos a estimular os alunos através de mensagens no Moodle, de conversas após as lives, durante as lives, através de telefonemas, tá? Mostramos para eles e até para as famílias que estavam temerosas que, apesar das dificuldades, eles tinham capacidade para aprender e prosseguir. Como o reverendo Robson falou, né, a escola é um espaço de desenvolvimento integral. Então, nós procuramos mostrar a escola como um espaço importante, necessário para esse desenvolvimento. E não apenas um local onde ia tirar nota para passar de ano. A gente pode pensar assim, nossa, então, pensando na dificuldade de cada aluno, né? Então, aquele aluno que não conseguia fazer isso, então, era descartado, ele não precisava fazer aquela atividade, ele não precisava entrar na aula. Não, nós não fizemos isso, nós não descartamos as atividades, as leituras, o presta atenção na aula, o abre a sua câmera, mas nós trocamos a rigidez pela flexibilidade. Eu acredito que essa postura de acolhimento foi primordial para mantê-los engajados durante esse período, e esse período que nós estamos, que é um novo de novo, que é o híbrido, né, que nós estamos passando agora. A gente pode até pensar, nossa, mas num colégio com 2.700 alunos, vocês conseguiram fazer com que todos fizessem tudo? Eu acredito que agora, nesse momento, não é apenas o fazer, sobre o fazer, mas sim o sobre fazer com qualidade, né? Sobre uma aprendizagem significativa. Nós estávamos muito mais preocupados com aquilo que eles estavam aprendendo do que com a lista de atividades que eles tinham para entregar. Era o retorno que eles davam para a gente no momento das lives. Eu participei de muitas lives, tá? Junto com as professoras, fui mediadora em muitas lives. Era o retorno do aluno no momento da aula, ali na live. As primeiras palavras lidas por alguns dos primeiros e segundos anos, ali no início, né? A letra cursiva que eles desenhavam no ar e depois ia para o registro no papel, né? Era isso que a gente tinha como objetivo. E eu posso falar que no final de tudo, assim, a gente ainda está nesse turbilhão, né? Mas nós estamos contentes com esse resultado, né? Para ilustrar isso que eu falei, a minha fala, né? Eu vou trazer um exemplo, um trabalho que a gente desenvolveu aí com os alunos que não tinham acesso à internet.
tá? Então, assim, a gente pode até pensar, ué, mas em pleno século XXI, numa escola particular, alunos que não têm acesso à internet, nós enfrentamos isso, né? Então, no meio daquele turbilhão, primeira coisa, identificar quem são esses alunos, né? Às vezes a gente pode pensar que o aluno que não tem acesso é só aquele que não pode pagar um plano, mas não. Numa casa onde você tem pai e mãe trabalhando home office, mais 3 filhos, então você tem lá um dispositivo para todo mundo. Como é que você faz isso? Né? Então, identificar os problemas e tentar ajudá-los aí, né? Identificar os problemas que cada um tem na sua realidade e flexibilizar para que todos fizessem parte do processo, né? Eu acho que nós conseguimos isso com êxito. Então, eu acredito que o acolhimento, nesse período todo, estreitou os laços, né, que já existiam entre família e escola, né? E nós vimos que os alunos estão acreditando e acreditaram que é possível aprender em meio de tantos problemas. Mas acredito que eles só acreditaram nisso porque nós acreditamos primeiro. Muito obrigada, professora Lilian. Sua fala é de uma riqueza e de uma vivacidade de quem está ali no início, né, na frente da equipe, lidando e acolhendo diariamente, da mesma forma como as demais orientadoras educacionais. Hoje nós estamos comemorando não só os 150 anos do Mackenzie, mas os 40 anos do Colégio de Tamboré. Então, cumprimentamos a diretora do colégio, a professora Vera Mendes, assim como a sua equipe, todos os professores. E nós temos aqui a professora Keila Fracei, e ela é orientadora educacional. E eu gostaria que ela compartilhasse conosco a experiência e como é que é o trabalho da orientação educacional em Tamboré, principalmente nesse momento. E ela tem algo a nos dizer essa noite, de uma maneira muito especial, a equipe da professora Vera e da professora Keila está lançando hoje um grande projeto. Então, vamos ouvir aqui a professora Keila Fracei. Boa noite, querida. Boa noite, é um prazer imenso participar desse evento, professora Márcia, é uma alegria ouvir as palavras do chanceler Robson, é inspirador, também uma alegria compartilhar com as minhas colegas aqui orientadoras esse trabalho que é um trabalho de amor. Nosso trabalho, ele é um trabalho de amor. Mas a orientação educacional, ela trabalha na interlocução mesmo com pais, professores e alunos, no sentido de integrar esses personagens no dia a dia da escola para promover uma relação de confiança, uma relação de transparência que produza esse bem-estar no dia a dia. Aqui, eu acho que o que foi falado aqui por todos de uma forma brilhante, o grande segredo do trabalho da orientação é desenvolver uma escuta com muito respeito e atenção, porque são demandas diferentes que nós recebemos no dia a dia, mas elas precisam ser ouvidas com todo esse respeito. A nossa diretora, a professora Vera, ela sempre coloca que a orientação educacional é como o coração da escola, porque trabalha com as emoções, onde pulsam as emoções e todos esses afetos que rondam esses personagens no nosso dia a dia. Aqui no Mackenzie Tamboré, completando esses 40 anos, agora caminhando já para os 41 anos, e eu tenho o privilégio de dizer que estou há mais de 30, visualizando essa equipe de orientação educacional, utilizando estratégias variadas para trabalhar da educação infantil ao ensino médio, com as habilidades socioemocionais, mas também sempre linkadas aos objetivos educacionais dentro da nossa cosmovisão cristã, que é o segredo, de fato, de um trabalho amoroso que visualiza a criança, a família, os professores de maneira respeitada, respeitá-los com tudo que eles trazem nesse dia a dia escolar. Durante a pandemia, nós trabalhamos na preparação de um grande projeto para receber os alunos no retorno em outubro de 2020. Foi também com a ajuda da equipe de educação física, da capelania, o apoio da professora Vera, do setor de eventos,
nós nos preparamos para receber esses alunos e para trabalhar essas emoções que estavam ali todas, né, num grande pacote nesse período de confinamento que eles ficaram. E foi muito gostoso, especialmente na educação infantil. E primeiro ano nós trabalhamos uma árvore de sentimentos. Sentimentos como medo, saudade, expectativa e também tristeza foram colocados pelas crianças. E era muito interessante observar quanto de ansiedade era expressado ali naquelas palavras infantis. E isso ajudou a drenar essas emoções, tem ajudado, e naquele momento os professores também sentiram no coração o quanto foi importante fazer esse trabalho numa grande equipe. Então, o nosso trabalho, ele é assim, ele é dinâmico, ele caminha em sintonia com as necessidades, né, das crianças, dos pais e dos professores, e tem sido um privilégio trabalhar aqui. Mas tem uma novidade, professora Márcia. Uma novidade que deixa o nosso coração muito grato ao Senhor, uma novidade para toda a comunidade maquenzista, que é trabalhar um projeto, que vai ser agora um projeto piloto, cujo título é Castelo das Emoções. E eu queria contar um pouquinho para vocês como é que surgiu tudo isso, como ele tomou corpo e como nós vamos trabalhar aqui no nosso colégio, inicialmente como um projeto piloto. Diante dessas mudanças que a BNCC coloca, das exigências, né, dessa nova Base Nacional Comum Curricular, focando na importância de trabalhar as habilidades socioemocionais, também preparar os alunos para um enfrentamento diante de tantas situações adversas que nós sabemos que a vida vai propor. Então, nós pensamos sim, e eu, na verdade, fiquei muito feliz porque há 2 anos, mais ou menos, eu escrevi uma obra que retrata exatamente esse caminho de fazer com que a criança e o adolescente identifiquem as próprias emoções, trabalhando de forma lúdica, com atividades que permitam que ele desenvolva a inteligência emocional de uma forma prática e assim ele possa entrar nesse enfrentamento com uma bagagem que o sustente. Sempre, claro, respeitando a nossa cosmovisão, trabalhando em conexão com a nossa cosmovisão. Mas por que chama Castelo das Emoções? Na verdade, eu faço uma metáfora das partes que compõem um castelo, portanto, essa estrutura enorme, complexa, em analogia com o universo das nossas emoções humanas, que também igualmente são complexas e precisam de planejamento e também de um tempo de dedicação para que elas possam ser edificadas como um castelo desde a infância. Por isso que esse projeto ele vai agora como piloto abarcar dessa forma essas crianças e inicialmente nós vamos trabalhar com a equipe de orientação educacional e o apoio da direção com alguns alunos do Fundamental 1 e 2, que serão convidados a participar presencialmente, vindo uma vez por semana no período contrário ao que eles estudam, e ali nós pretendemos desenvolver atividades bem diversificadas e lúdicas que os façam parar um pouco, entrar em contato com essas emoções e assim juntos tentar ajudá-los a modelar essas emoções, o que não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, mas nós cremos que ele vai ser feito com muita dedicação e muito amor. Não podemos esquecer também que os pais, que são pais desses alunos que serão engajados nesse projeto, também receberão o nosso apoio, no sentido de fornecer ferramentas para que eles possam compreender qual é a fase emocional que os filhos deles estão e dessa maneira também poder ajudar os filhos a lidar com essas dificuldades. De verdade, professora Márcia, nós cremos na direção de Deus em todo esse projeto. Nós sabemos que é Ele que vai ter o comando. Nós vamos caminhar numa tríade. Nós pretendemos trabalhar aspectos cognitivos, emocionais e espirituais, focando mesmo nesse desenvolvimento global do aluno, mas em parceria com a família. E esse projeto, ele tem assim um versículo norteador que eu queria ler aqui para vocês, que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, eu vou ler aqui.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós temos a certeza que é o kit para poder desenvolver, né, na nossa comunidade maquinzista um trabalho de respeito a toda essa evolução que a criança precisa no aspecto emocional, mas também respeitando cada família, cada engajamento de uma maneira que solidifique os relacionamentos e preparem os nossos alunos para os enfrentamentos vida fora. Muito obrigada, professora Keila. A nossa oração e desejo é que Deus abençoe e frutifique esse trabalho, esse projeto. E como foi muito bem pontuado, é um projeto piloto, que certamente será, no devido tempo, implantado nos demais colégios. Até porque a questão de trabalhar com a dimensão, com as necessidades emocionais, socioemocionais, das nossas crianças e adolescentes, elas são urgentes, ainda mais nesse período que nós estamos passando. A professora Regina, que é a nossa diretora lá do Colégio em Palmas, ela registra que contribuições maravilhosas: acolhimento, empatia, escuta ativa, aproximação mesmo com um distanciamento, flexibilização. Que Deus continue a nos abençoar, né? A Paula Renata também registra assim, que bênção, muita gratidão por esses momentos tão enriquecedores que nosso colégio nos proporciona. E eu gostaria de comentar aqui também a professora Andresa Sampaio, orientadora pedagógica do colégio em Brasília, Mackenzie em Brasília. Ela registra muito inspirador e encorajador o posicionamento apresentado pelo reverendo Robson Grangeiro e pelas orientadoras dos institutos, né, frente aos desafios. Devemos ser proativos, otimistas e estarmos dispostos diante da realidade. Que o Senhor continue a nos capacitar para exercermos com sucesso a missão que Deus nos confiou. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Manuel Neto, apesar de ter sido direcionada ao reverendo Robson, e o reverendo Robson precisou sair, mas eu vou ler aqui e deixar o microfone aberto para tomarmos aí a liberdade de tentar dialogar com ele de certa forma. Ele endereça assim a pergunta ao reverendo. Reverendo Robson, boa noite, espero que o senhor esteja bem. Ontem à noite estava assistindo na TV Câmara um seminário acadêmico onde o professor doutor Arnaldo Nisker falou sobre o hipertexto, sala de aula do futuro, mencionando: diante da parafernália tecnológica que temos hoje, devemos ensinar tudo o que essa tecnologia oferece para um uso adequado, pois a internet oferece recursos 24 horas por dia. O que o senhor poderia contribuir para nos orientar nessa missão, dentro de uma reforma dosada pela experiência e inovação na modalidade de ensino? Uma pergunta muito pertinente, legítima e que nos inquieta. Parece que ele está aqui nas nossas mesas de reunião, né? Buscar esse ponto de equilíbrio entre esse discurso avassalador, resultante desse momento que nós estamos vivendo. A gente sabe que a tecnologia tem o seu momento, tem as suas funcionalidades, são ferramentas, mas precisa ser usado de forma coerente e diligentemente, no sentido de estar subsidiado por toda uma diretriz de um projeto pedagógico curricular, né? Não adianta encharcarmos as nossas salas de aula de tecnologia se elas são inócuas, vazias, no sentido de não ter uma propositura, uma intencionalidade pedagógica. Mas eu gostaria de abrir aqui o microfone e a oportunidade para quem quiser contribuir, né? Como é que ele endereça ao chanceler? Certamente o chanceler iria trazer muito mais
informações e conhecimento, mas ele responde, ele pergunta o que poderia contribuir para nos orientar nessa missão, dentro de uma reforma dosada pela experiência e inovação na modalidade de ensino. O que vocês acham? Vamos ouvir aqui e Eu chamar até, acredito, Márcia, por que favor. não é trabalhar apenas com o aluno, né? Você tem que Sim, envolver essa família, porque o aluno passa 4 horas conosco no colégio, né? E no restante sim, do tempo ele está em casa. Então, assim, essa dosagem tem que estar no colégio. No caso, eu acredito que no colégio a gente tem realmente a utilização dessa ferramenta, né, de uma maneira intencional, não é apenas dar, não é tecnologia, eu vou dar os iPads na mão dos alunos, eles vão jogar um joguinho, não é isso, né? sim, É ensinar o pesquisar e como utilizar, né? E educar as famílias para que em casa, claro que a gente vai ter um momento de lazer também, mas tem que ser dosado, né? E ensinar também que em casa ele tem que também utilizar essas ferramentas para o próprio dia a dia dele, para auxiliar ele no momento de estudo, no momento que vai fazer um trabalho, no momento de pesquisa, né? A gente acha que o uso da tecnologia é só estar com o celular na mão, e vai além disso, né? Às vezes eu fico vendo assim na geração, meu filho já tem 24 anos, né? Então, eu vejo que ele sabe usar muita coisa da internet, mas se eu peço para formatar um texto, ele não sabe formatar um texto, né? Ele utiliza ali para acessar o YouTube, para fazer isso, faz coisas que eu não sei fazer. Mas realmente, se eu falasse, agora vai fazer um trabalho e você tem que formatar, ele fala, mãe, você chega aqui um pouquinho para me ajudar, né? Então, eu acredito que realmente você tem que trabalhar. É família e escola o tempo todo juntos ali, né? E é buscando sempre o equilíbrio, né? sim. O mais importante é saber que a tecnologia tem sido muito usada nas mãos dos jovens, né, dos adolescentes, como ferramentas de entretenimento e de comunicação. Eles interagem, eles se entretem assistindo às séries e etc, etc. Mas essa mesma ferramenta, dentro de um contexto educacional, com intencionalidade pedagógica, ela cumpre outros propósitos. É a partir dela, e aí vem o nosso papel de direcionarmos, né, dos professores, a saber utilizar aquilo ali para pesquisa, coleta de informações, análise de dados, saber usá-las de uma forma ética, né? Para um determinado fim, para resolver problemas, né? E não apenas como ferramenta de entretenimento e de comunicação, né? Segue aí outros propósitos, né? É isso. Quem gostaria de complementar Eu queria mais? só complementar uma coisinha que eu acho interessante, que a tecnologia e todas essas ferramentas que nós temos nessa área, elas sim, elas vieram para somar, mas elas jamais podem subtrair o vínculo maior, que é o amor. O amor que existem nessas relações humanas, que precisam ser desenvolvidos e que nesse vira-escola, claro, usando toda a tecnologia sim a nosso favor, mas é isso que precisa ser o nosso foco principal, os relacionamentos e essa troca afetiva que desenvolvem vínculos sólidos e que agradam o nosso Deus. Muito obrigada, professora Keila. É isso mesmo. Vamos já passar para os momentos finais. Gostaria muito de agradecê-las, agradecer ao reverendo Robinson pelas contribuições, pelos pontos de reflexão que ele nos deixou. Agradecer a cada orientadora educacional, professora Lilian, professora Tereza, professora Malba, professora Keila. Agradecer a Deus por esse momento tão precioso e de uma forma muito especial agradecer à equipe do Mackenzie Soluções, que nos ajudou na organização desse evento e tem sido parceiros de todos nós. E aí eu gostaria de convidá-los a permanecer um pouquinho mais e a conhecer das nossas belezas do Colégio Tamboré, o nosso coral Max Singers. Vamos permanecer na sala, quem puder, para poder fechar essa celebração em gratidão a Deus por esses 150 anos e por esses quase 41 anos do Colégio em Tamboré. Já deixando aqui o meu abraço.
the sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Here I come. And I'm marching